E aí, sexto ano, beleza? Quem fala é o professor Alcides, professor de Ciências do Integral. E mais uma videoaula aí, nesse período de quarentena, né? Olha aí, temos que lembrar, quanto mais o tempo passa, mais perto do fim nós estamos, né? Daqui a pouco estamos todos juntos novamente. Mas até lá, vamos aproveitando o tempo, né? Olha aí, ó, vamos falar um pouco do solo. Este elemento que está sobre a terra e que nós utilizamos tanto na nossa vida, né? O solo ele é extremamente importante para as nossas atividades. Afinal de contas, é sobre ele que nós fazemos todas as nossas atividades. Muito bem, galera. Como é que eu posso definir o que é esse tal de solo? Eu posso chamar solo a rocha decomposta. Então, se eu tenho a rocha matriz que se decompôs, eu tenho solo. Então, rocha decomposta, solo. Se eu falo de matéria orgânica decomposta, eu tenho humus. Olha ali. E agora, rocha decomposta, solo. Então, esse solo ele é decomposto pelo processo de intemperismo. Ele é pequenos pedaços de rocha que nós usamos para várias coisas da nossa vida, né? O nosso solo aqui ele tende a ser mais avermelhado, né? O nosso solo é um pouco diferenciado, mas nós temos solos de diversas cores: cinza, amarelo, esbranquiçado, na verdade, mais escuro, chegando para próximo de um negro, né? E esse solo ele vai ser formado então por esse processo de intemperismo, galerinha. Então o processo de intemperismo ele é o processo de decomposição da rocha, que forma então, dependendo do tempo em que nós temos ali a decomposição desta rocha matriz, desse leito rochoso, então nós teremos diversos tipos de horizontes. Por exemplo, aqui logo após alguns centenas de anos, esta rocha, devido ao processo de intemperismo, começou então a se decompor, formando então o primeiro horizonte, né? Onde já temos a instalação de alguns seres vivos, e o processo de decomposição desses seres vivos formando a matéria orgânica. Posteriormente, nós temos então aqui, olha só, o horizonte A, e aqui já a formação de uma rocha já mais degradada, assim, pouco degradada, né? Comparativamente ao A, mas que já forma, por ser degradado, um tipo de horizonte. E mais tempo ainda se passando, nós temos aqui uma formação de um nível intermediário chamado horizonte B. Então, o horizonte A, o mais degradado, o horizonte B, o intermediário, e o C, o menos degradado, e daí a rocha propriamente dita. Olha só, o horizonte A, então, ele está logo abaixo da camada de matéria orgânica. Então, ele vai ser rico em nutrientes, né, para os seres vivos autótrofos, como por exemplo as plantas. O horizonte B, ele vai ter rochas presentes e um pouco de matéria orgânica misturada. E o horizonte C é a rocha que está iniciando o seu processo de decomposição. E aí, então, a rocha propriamente dita. Muito bem, então temos o horizonte A, B e C e a matéria orgânica em cima e o leito rochoso embaixo. Então, um sanduichão, matéria orgânica em cima, leito rochoso embaixo, horizonte A, B e C. A mais matéria orgânica, B um pouco menos, C quase nada, apenas rocha em decomposição. Beleza? E este intemperismo, como nós já vimos, né, que é esse processo de decomposição, ele é feito pelas águas da chuva, por ondas no litoral, rios, né, próximo a rios, pelo vento, por variações de temperatura, pelos seres vivos e assim por diante. Então a água, por exemplo, ela faz um temperismo químico, né? O ar,
vai fazer um intemperismo físico, a temperatura também, e os seres vivos, o intemperismo biológico, como nós já tínhamos visto lá atrás um pouquinho. Basicamente, esse solo, gente, independente do tipo que ele tem, olha ali, tem ar, porque entre os grãos de solo nós temos pedaços vazios onde o ar entra, né? Nós temos água, nós temos os minerais e nós temos um pouco de matéria orgânica. Então, olha lá, 25% de água, 25% de ar, 45% de mineral, que são os grãos de rocha decompostos, né? E um pouquinho de matéria orgânica. Então, uma composição geral, assim, né? Isso é variável, mas só para vocês terem uma ideia de como é que é feita a composição do solo. E dependendo do tamanho dos grãos predominantes neste solo, nós temos as classes. Quanto maior o grão, ele vai ser chamado de areia. Então, se nós temos lá, ó, 50,1% de grãos entre 0,05 e 2 milímetros, nós chamamos esse solo de arenoso. São os solos que têm partículas maiores. Por outro lado, se eu tenho 50,1% de grãos menores que 0,002 milímetros, eu chamo ele de argiloso. Então, solos com grãos muito finos, eles retêm muita água. E no meio, entre 0,002 e 0,05 milímetros, eu tenho solos siltosos. No nosso caso, gente, o nosso solo aqui, ó, ele é argiloso, tá? Ele tem areia também, mas como predomina aqui grãos menores que 0,002 milímetros, então nós temos um solo argiloso na nossa região, que é formado pela decomposição do basalto. Olha aí, vamos ver foto. Olha ali, ó, solo arenoso, tá aqui, ó, os grãos maiores. Nós temos o solo argiloso, olha ali, com um pouco de matéria orgânica, né, mas as partículas bem pequenininhas. E nós temos um solo orgânico ou umífero, olha ali, ó, que é rico em matéria orgânica. Nós usamos muito desses solos para cultivar boa parte das nossas hortaliças que gostam desse tipo de solo, né? Muito bem, tá aí os 3 tipos de solo que nós temos. Bom, e como nós vimos lá atrás, olha lá os perfis de solo, muito bem. Então, a rocha aqui embaixo, rocha matriz, começou a decompor, forma então esse primeiro horizonte, chamado de horizonte C. Nós temos daí a presença de partículas menores lá em cima no horizonte A, com o horizonte O rico em matéria orgânica, aqui, e no meio o horizonte B. Gente, ó, essa profundidade aqui, ó, ela não tem um padrão, tá? Isso ali é variável, tá? Depende do solo. Tem solos que têm rocha matriz extremamente profunda. Então, o horizonte C é muito grande às vezes, o horizonte B também, o horizonte A um pouco menor e o O menor ainda, tá? Tem vezes que isso aqui é pouco profundo, isso aqui é bem próximo da superfície, então eles tendem a ser mais estreitinhos, cada um dos 4 horizontes que nós temos, beleza? Bom, gente, ó, então, lembrem, né? Lembrando, hein? Quanto maior a partícula, mais arenoso, vamos chamar assim. Quanto menor a partícula, mais argiloso. Lembra, gente, ó, nós temos pouco espaço aqui, ó, no solo argiloso entre os grãos. Então ele não é muito poroso, ele não tem muitos poros entre esses grãozinhos pequenos. Então a água, ela tende a ficar retida nesses solos aqui, ó, argilosos. Ela tem dificuldade de passar. Aqui no solo arenoso, como os grãos são bem maiores, olha só a quantidade de espaço que eu tenho entre os grãos. Então a porosidade, ela é maior. Então a água tende a descer, a permeabilidade ela é maior, né?
temos mais ar. Então o solo arenoso ele é mais permeável devido à sua maior porosidade, esses espaçozinhos aqui entre os grãos. E o solo argiloso, ele é menos poroso, então ele é pouco permeável. A água não passa com facilidade, o ar também não, tá? Então vamos se ligar nesses dois aí: permeabilidade, porosidade. Beleza, gente? Olha aí, gente. Então, é basicamente isso que nós temos que lembrar aí nos solos, né? Sua importância, como é que ele é formado, os diversos tipos de horizonte, suas características, os agentes de intemperismo, quais são, a composição, quais são os tipos, as classes de solo e esse lancezinho aí de porosidade e permeabilidade. Legal? Hoje, gente, eu quero deixar aí para vocês um trabalho. Eu chamo de trabalho, vou considerar como nota de trabalho isso porque é bastante exercício. São exercícios do capítulo dessa vez. O capítulo é um pouco curto, o professor está encerrando nessa aula. Eu vou deixar aí... Opa, comi um C aqui, ó. Cadê o Czinho? Tava meio com fome. Exercícios, né? Páginas 123, 124, 125, 127, 129 e 130. Galera, eu vou querer isso aí, ó. Deixa eu pensar aqui. Eu vou querer isso aí até... Vou conferir no meu calendáriozinho aqui. Até o dia 27, tá? Lá no AVA. Então, todo mundo postando a foto disso aí resolvido, tá? Quero todo mundo lá no AVA postando para mim, até dia 27 de maio. Isso é rapidinho, galera. Se vocês pegarem meia hora, vocês fazem. Vai valer nota de trabalho, certo? Então, dia 27, todo mundo com isso aí postado, hein? Beleza? Olha que eu vou dar uma lida, hein? Então, vamos fazer as respostas coerentes, porque senão eu vou descontar a nota. Valeu? Um abraço para vocês. Espero que vocês estejam bem em casa. Se precisarem, manda mensagem ali pelo Teams. Legal que eu respondo. E também, sabem, né? Eu estou disponível, também respondo lá no WhatsApp. Grande abraço do professor Alcides. Tchau, tchau.